Como anda a sua relação com o trânsito? Talvez algumas questões possam ajudar a medir esta relação. Se você anda impaciente, irritado, adora uma discussão e se diante de um impasse a culpa é sempre dos outros, é bom você rever os seus valores. De qualquer forma, seja lá qual for o seu comportamento no trânsito, é bom saber que a sua atitude pode melhorar ou piorar ainda mais as coisas. A partir de um vídeo produzido para o Detran do Paraná pela IURC Comunicação e 041 Cine e Vídeo, é possível entender as relações homem, carro e pedestre. Um estudo recente que é a psicologia do trânsito. Se no Brasil o trânsito produz mais vítimas do que doenças incuráveis como AIDS e câncer, não deveríamos ter medo de sair às ruas? Entrar num carro não deveria exigir tanta concentração quanto sentar na poltrona de um avião? Não seria óbvio que conhecêssemos todas as normas de segurança e estivéssemos atentos a elas? Que respeitássemos as leis, fôssemos cuidadosos e solidários com os outros? E, principalmente, que prezássemos nossas próprias vidas, não nos expondo a situações de risco? Por que isso não acontece? Durante décadas, as autoridades de trânsito buscaram a resposta na infraestrutura oferecida aos veículos. Analisavam a qualidade do asfalto, a quantidade de placas de sinalização, o rigor das leis e os avanços da indústria automobilística. A circulação de veículos estava a cargo da engenharia, do direito e dos órgãos públicos diretamente envolvidos com a fiscalização. De nada adiantaram punições maiores, melhor pavimentação, mais itens de segurança nos carros. Tome-se o exemplo de Curitiba. A cidade tem um sistema de transporte coletivo exemplar, com ruas exclusivas para os ônibus e paradas que dão proteção e conforto aos passageiros. Radares e barreiras eletrônicas garantem o controle da velocidade nas vias rápidas. Multas pesadas inibem as infrações. A sinalização é boa e a população está entre as mais educadas do país. E, no entanto, os índices de violência no trânsito aqui não são diferentes das outras grandes cidades brasileiras. As estatísticas comprovam que entre os jovens curitibanos, os acidentes de trânsito já são a segunda causa de morte. Por quê? Atrás de cada veículo existe um ser humano. E quem administra o sistema de trânsito são seres humanos. Os policiais são seres humanos. Todas as pessoas integradas nesse sistema são seres humanos e estão sujeitos a problemas de comportamento, a erros, né? E eu acredito que isso trouxe, que assim, a psicologia está ajudando nesse caminho que é descobrir, né, as possibilidades de ação e as propostas, as melhorias para a questão do trânsito. Como o mais democrático dos espaços urbanos, o trânsito é um reflexo da sociedade. Nele convivem o catador de papel e o executivo do carro importado, a criança e o vovô, o flanelinha e o guarda. E nele estão todos os nossos valores e as nossas diferenças. Estudando o comportamento humano, especialistas concluíram que quando saímos às ruas, estamos expostos à tentação de mostrar que somos melhores que os outros. Os pedestres também, tem muitos senhoras idosas, né, que já deviam parar de dirigir também, que atrapalham um pouco o trânsito também. Não dá para generalizar, né? Tem algumas que dirigem super bem, né? Mas tem umas que deveriam realmente ficar em casa, né? Mas como nossa forma de ver o mundo afeta a circulação de veículos? Um dos valores sociais mais explícitos no trânsito é o machismo, que faz homens e mulheres parecerem adversários ao volante. O que você acha de mulher ao volante? Perigo constante. Eu acho que não tem nada a ver, isso é tudo preconceito dos homens. Ridículo. Ridícula porque todas as vezes que eu tenho visto grandes barberagens assim, são masculinas, por causa de imprudência e aquilo que eles acham talvez ser arrojado, né? Que é o certo no trânsito. Quando não, ser cuidadoso para mim é o certo no trânsito. Elas eu acho muito desatentas. Elas acham que o espelho aqui é para se maquiar, não é para olhar. A diferença de classes também transforma as ruas em campo de batalha. Ao volante, tendemos a ostentar poder. Quem pode menos, sai em desvantagem.
O motorista deste carro fora de linha, por exemplo, detesta passar perto de um 0 quilômetro. O senhor acha que quem tem carro importado costuma tratar diferente quem tem carro mais antigo? Ah, com certeza. O que acontece? Ah, Deus do livre, se der uma pequena encostada ou meu passar da frente, ele já xingo toda a gente. Eu já levei xingada já. As pessoas que têm um carro melhor, mais potente, se sentem com mais direito a circular do que aqueles que têm um veículo mais simples, né? Então tem toda uma forma de ver o mundo que se manifesta no trânsito. A especialista em comportamento no trânsito cita o depoimento de um ator como exemplo perfeito dessa ideia quase generalizada. Esse ator comentava que ele tinha comprado uma caminhonete bem grande, não me lembro o modelo nem a marca, porque assim as pessoas saíam todas da frente dele no trânsito. Daqui a pouco todo mundo vai estar tendo caminhonetes e espalhando quem está na frente para tudo que é lado, né? Além dos valores da sociedade, a psicologia já detectou também que as diferentes personalidades estão expostas no trânsito. Quem dirige um Jeep, por exemplo, tem espírito aventureiro e pode estar buscando ao volante o verdadeiro sentido de liberdade. O mesmo acontece com os motociclistas. Chegar no sinaleiro, tem uma fila de carros, você costuma passar pelo meio e parar lá na frente de todo mundo. Isso acho que o motorista fica pé da vida, né? O pessoal está com um pouco de pressa, costumam furar fila, costumam querer chegar sempre na frente no sinaleiro. Eu acho que se todo mundo andar um pouquinho mais light, um pouquinho mais devagar, aí começar a respeitar um pouco o pessoal, os motoristas em si aí, eu acho que vai ser um pouquinho menos a quantidade de acidente de trânsito. E não é por falta de alerta sobre os riscos que tais atitudes continuam sendo vistas nas ruas. Ele, mais do que qualquer outro, sabe o quanto o motoqueiro é vulnerável. Trabalho no Hospital do Cajuru, é muito grande o fluxo de motoqueiro, tanto acidente de trânsito, mas o fluxo de motoqueiro sempre é um pouquinho maior, né? Você acha que você é um motoqueiro diferente de quem trabalha com moto, por exemplo? Eu acho que se eu abusar um pouquinho mais, eu acho que eu acabo me estrepando também, acabo indo parar da onde eu venho sempre, né? Então não dá para facilitar muito, não. O carro também funciona como divã. Para muitos é onde se compensam frustrações. Uma pessoa que se julgue impotente pode tentar suprir suas carências comandando um motor mais potente. É um caso recorrente entre caminhoneiros. Ao volante de um veículo de grande porte, eles costumam agir como se fossem mais fortes que os outros, como se tivessem prioridade de acesso. Para dirigir uma carreta aí de 12 toneladas, eles pegam qualquer um, às vezes semi-analfabeto, só porque tem uma carteira D e põe na estrada. Quer dizer, o cara sem cultura nenhuma, o cara sem conhecimento, dirigindo um veículo daquele tamanho e sem responsabilidade, né? O que eu tive agora em janeiro, quando eu estava indo para Camboriú, tem 3 faixas ali numa altura de Joinville, mais ou menos, 3 caminhões passando, sabe? Quer dizer, o da direita, daí tem o da esquerda, do meio, que tá passando aquele da direita, daí tem um terceiro que vem, que é passar os dois. Eles não respeitam a sinalização. Há uma confusão entre os limites do homem e os da máquina, e os próprios motoristas sabem disso. Eu acho que o carro é mais ou menos com aquele desenho da Walt Disney, né, do Pateta, quando o cara senta no volante aqui, senta aqui no carro, o cara muda de jeito, né? De personalidade. A circulação de veículos também fica comprometida pelos diferentes interesses presentes no trânsito. Posso falar contigo? Tô super atrasado. Outro aspecto curioso: como errar faz parte da natureza humana, em algum momento todos erram, como a professora que atravessou a rua com a filha fora da faixa. Quase todo mundo faz isso quando está como pedestre. Quase todo mundo. A gente é mais trabalhoso ir até lá. Agora a senhora dirige? Dirijo. Quando vê um pedestre atravessando fora da faixa, não reclama? Eu reclamo. Eu acho que ele poderia ir até lá atravessar na faixa mais segura pra gente como motorista, né? Normalmente as pessoas não reconhecem os próprios erros. É como se o errado fosse sempre o outro. Não é que o motorista de caminhão, tipo assim, que seja mal educado no trânsito. É tipo assim, carro pequeno vai comendo faixa, né? E caminhão ocupa um pouco mais de faixa que o carro pequeno. Buzinação atrás da gente, não pode... Deixa o passageiro que fica buzinando, não tem calma, o povo é tudo estressado. Mas a própria atitude do taxista explica por que os outros buzinam para ele. Onde o passageiro quer parar, eu paro. Mas não é passageiro. Nós podemos parar em qualquer lugar.
O depoimento do taxista remete a outro objeto de estudo da psicologia do trânsito. Sempre a culpa é do outro. Foi o outro que não prestou atenção que ele estava vindo, foi o veículo que tocou em cima do pedestre, mas esse pedestre estava no meio da rua. Então, isso é um fenômeno assim, bastante marcado, né? E que faz com que as coisas se paralisem. Né? Porque no momento em que eu digo que a culpa é do outro, eu não penso no meu comportamento e no que eu posso fazer de melhor para melhorar o trânsito. Falta atenção, falta cidadania, falta comprometimento. É característica do brasileiro valorizar a malandragem, o jeitinho e desprezar o perigo. De noite o que mais dá é gente que bebe. Atrapalha demais. Nossa Senhora. Acho que não tem. Acho que ela é o dono do mundo do asfalto. Eu acho que falta educação para todo mundo, para motorista, pedestre, motoqueiro. Para você falta um pouquinho também ou você tenta se isentar disso? Não, eu tento ao máximo ser educada. Eu sempre tento ceder a vez, ajudar no trânsito, né? De vez em quando é claro que a gente não consegue escapar, mas eu tento ao máximo. Se os problemas estão claros, quais seriam as soluções? Os psicólogos defendem uma série de propostas que vão desde incentivos a quem tem um bom comportamento no trânsito, como descontos em impostos, até avaliações mais rigorosas na hora de emitir as carteiras. Afinal, os desvios de caráter não são detectados em exames, só em entrevistas minuciosas. E os próprios motoristas reconhecem que a avaliação hoje é superficial demais. Minha esposa tirou carteira aí faz, acho que um ano aí, eu não considero que ela sabe dirigir bem, sabe? De imediato, os psicólogos sugerem uma campanha maciça e constante de educação, que comece convocando todos a assumir um pacto de proteção conforme o que eles chamam de hierarquia da fragilidade, onde o pedestre tem prioridade de circulação, seguido do ciclista, do motociclista, dos motoristas de carro, caminhonete, ônibus e caminhão. O compromisso de todos no trânsito deveria ser todos nós vamos chegar bem onde pretendemos. Né? Então, o que significa isso? Significa um pacto social, no sentido de que todo mundo cuida de todo mundo. Né? E eu entendo que o trânsito só vai melhorar quando todo mundo pensar isso, né? Quando todo mundo quiser ser o melhor possível no trânsito, quando quiser se comportar como um modelo. Né? E eu acho que essa é uma possibilidade de saída para o nosso trânsito. Quando isso for regra e não exceção, talvez voltemos a respeitar a circulação terrestre da mesma forma que respeitamos a aérea. E deixemos de pensar que dirigir é algo banal, a ponto de vermos circulando na maior rede de comunicação do mundo uma imagem como esta. Muito bem, aqui comigo no estúdio a psicóloga Adriane Piqueto, especialista em trânsito. Adriane, primeiro, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Pelo que a gente percebeu, aí, essa matéria é um grande questionamento, né, das posições de cada um de nós no trânsito. Na verdade, a gente precisa rever todas essas posições nossas? Eu penso que sim. Eu penso que nós estamos num rumo bastante complicado, né, em termos de trânsito. Tem autores que dizem, até brincando com a questão, que nós vamos ter o último engarrafamento da face da Terra, onde todas as pessoas vão ficar presas no trânsito e ninguém nunca mais vai conseguir sair. É uma previsão muito pessimista essa? Não muito. Não, eu acho que muito longe disso. Pouco próxima até, no sentido de que a ocupação do espaço público está sendo cada vez mais intensa, né? Uhum. A produção de veículos é muito grande, as pessoas cada vez mais querem ter seu carro. Tem muito carro na rua. Muito carro na rua. A média em Curitiba hoje está mais ou menos em termos de 2 habitantes por veículo, né? Então nós temos uma das médias mais altas do país. E vai chegar um dia em que o espaço público não vai dar mais conta, né? Existe um limite para isso. Existe uma estatística em São Paulo de que se todo mundo saísse ao mesmo tempo com seus veículos, teríamos um engarrafamento em todas as vias de São Paulo de 7 andares. São Paulo não andaria simplesmente? Pararia. E em Curitiba? Nós não nos encontramos todos ao mesmo tempo no trânsito, né? Então, essa possibilidade ela é muito próxima, inclusive de Curitiba. No sentido de que as pessoas provavelmente logo vão ter que se submeter a alguns regulamentos em termos de aquisição de veículo, em termos de
rodízio de placas, como já existem em São capitais, Paulo, em São Paulo, e outras medidas para realmente tolher esse impulso da motorização. Agora, as questões do trânsito, os problemas do trânsito, como vimos aí na matéria, elas vão muito além do excesso de carros, das vias serem adaptadas para o excesso de carros, vias mais largas. Está muito na cabeça do cidadão, né? Está muito na questão cultural mesmo do brasileiro de entrar no carro e vestir uma armadura. Né? Eu penso por aí. que sim. O trânsito ele sempre foi estudado pelo viés da engenharia, né? As vias, defensas, tipo de asfalto, etc. E pelo viés do direito. As leis, código de trânsito. E há poucos anos as pessoas começaram a refletir sobre aquela peça que tem que dentro do veículo ou mesmo fora do veículo, que é talvez o fator mais importante, que é o ser humano. Né? E esse ser humano que está no trânsito, ele está integralmente dentro do trânsito. Ele leva seus sentimentos, seus desejos, seus valores, suas dificuldades para esse campo aberto de relacionamento social que é o trânsito. E hoje nós vemos isso que é uma forma assim, muito importante, o estudo do comportamento dessas pessoas no trânsito. Você pode ter uma excelente organização de engenharia, leis muito boas, como é o nosso Código de Trânsito, um código mundialmente reconhecido como um excelente código. Porém, se a gente não tem o ser humano sintonizado com essas situações, ele é o único capaz de desorganizar completamente o sistema. Né? Para te dar um exemplo, assim, na Inglaterra houve alguns estudos em relação a uma determinada via, onde aconteciam muitos acidentes. E chegou-se à conclusão nesses estudos que precisava se iluminar melhor aquela via. E aí fizeram iluminações fantásticas, adequadíssimas. E o que aconteceu? As pessoas começaram a se acidentar mais ainda. Isso mostra o quanto é complexo o ser humano, né? No sentido de que as pessoas, quando se sentem mais seguras, arriscam mais. E aí foi isso que aconteceu, exatamente o efeito contrário. Então, o estudo do comportamento das pessoas, inclusive na questão do quanto ele assume de riscos, tem que estar completamente integrado com as outras ações do trânsito, né? Tem que estar integrado com a lei, tem que estar integrado com a educação, com a formação, com a engenharia. Né? Ele tem que estar junto, senão a gente pode chegar a fazer esse tipo de coisa. E no Brasil a gente não trabalha assim? A gente não pensa assim? Muito recentemente eu acho que tem se pensado no motorista. Muito recentemente? Muito recentemente. Coisa de quantos anos para cá? No máximo uns 5, 6 anos. 5, 6 anos? De 2000 para cá? Eu penso que sim. Eu penso assim, até que a psicologia entrou nessa área muito a partir da solicitação das autoridades, que começaram a dizer, não, é comportamento, o problema do trânsito é comportamento. E aí, quem que trabalha com comportamento? Quem que entende de comportamento? Teoricamente é o psicólogo. Então, assim, o que o psicólogo pode contribuir com essa área tão complicada, né? Quer dizer, a sua função existe, é muito recente, então? É muito recente, é uma área que ainda está muito em desenvolvimento, né? E assim, a gente veio com a proposta de tentar ampliar um pouco essa discussão sobre trânsito, né? Pensar o homem de uma forma um pouco mais global, ele no trânsito como um ser total, que traz todas as suas questões para esse espaço social. Né? Quer dizer, é um processo ainda em discussão. Muito, muito em discussão e felizmente considerado, né? Considerado no sentido de que o que fazer para mudar o comportamento das pessoas? Porque é essa questão que está apresentada para nós, né? Claro que nós temos que contemplar engenharia, espaços, vias, leis, normas, funcionamento jurídico eficiente, mas o ser humano ele tem que estar presente até na formação, na educação desse novo motorista, questão dos pedestres, como orientar os pedestres adequadamente, motoristas profissionais, que tipo de trabalho pode ser feito para prevenir acidentes, ou mesmo pós-acidente, como atender essas pessoas com trauma. Se a gente for comparar, por exemplo, o motorista que está sendo formado hoje com o motorista de 20 anos atrás, ele é diferente? Muito, um do outro? Muito melhor. Muito melhor a formação. O de hoje é muito melhor. Hoje, obrigatoriamente, o candidato ele tem que fazer 30 horas aula no CFC, que são as antigas autoescolas, né? Teóricas, e 15 horas práticas. Antigamente nem era necessário frequentar uma autoescola, né?
Claro que ainda há dificuldades em termos da qualidade dessa formação, dos controles necessários para esse serviço funcionar adequadamente, mas hoje a pessoa já sai com noções de direção defensiva, de primeiros socorros, né? Coisa que antigamente a pessoa só tinha um instrutor particular que chamava, podia ser o pai, o tio, alguém, e só fazia as provas e, né, se fosse aprovado, já pegava a sua carteira rapidamente. Então, eu penso que existe aí já uma mudança muito grande nesse caráter, assim, Um novo né? motorista sendo formado. Poderia, claro, ser sempre melhor. Ele poderia ser melhor formado ainda, melhor avaliado. Não tá bom ainda. Ainda não. E melhor acompanhado. Se a gente for pensar, assim, geralmente o pessoal tira a carteira com 18, 20 anos e vai renovar de 5 em 5, mas ele vai renovar só o exame médico. Ele nunca mais vai ser avaliado psicologicamente. E eu considero isso um grande problema, porque algumas problemáticas acontecem depois dos 40, alcoolismo, esse tipo de coisa, e nunca mais essa pessoa vai ser avaliada pelo órgão público que deu a carteira. No entanto, vai continuar dirigindo? Pode continuar dirigindo. Já tivemos distorções maiores, que era a carteira válida até 40 anos. Não sei se você lembra dessa época, que a gente tirava lá com 20, 21, e só ia renovar mesmo a parte médica só com 40. Então, isso era um grande absurdo. Hoje porque nesse isso. meio tempo, às vezes, por exemplo, quando eu estava trabalhando no Detran, a pessoa chegava sem uma vista, monocular. E ela estava com a carteira com validade, com categoria profissional, motorista de caminhão, de ônibus, ainda dirigindo normalmente, né? Adriane, a gente vai fazer um rápido intervalo, nós já voltamos. Ok. Um instante só. Os alunos da Universidade Federal do Paraná têm direito à assistência à saúde nas seguintes especialidades: clínica médica, ginecologia, pediatria, psiquiatria, enfermagem, assistência social, odontologia e massoterapia. O atendimento é feito em 2 centros de atenção à saúde, mais conhecidos como CASA. Anote os endereços. A Casa 3 fica no Centro Politécnico e a Casa 4 fica no setor de Ciências Agrárias. Nestes locais também são aplicadas vacinas contra hepatite, tétano e gripe. Os filhos de alunos com menos de 13 anos também têm direito à assistência médica gratuita. Todas as consultas devem ser agendadas pelos telefones 3361-3066 e 3350-5776. Você assiste ao programa Saiba Mais, que hoje conversa com a psicóloga Adriane Piqueto, especialista em trânsito. No primeiro bloco, a gente discutiu a questão do esgotamento das cidades, das vias que são planejadas para tentar facilitar o nosso trânsito. E na rabeira a gente entrou na questão social. Nesse segundo bloco, a gente pode se dedicar um pouco mais a essa questão, até porque é a sua especialidade. Talvez a nossa solução seja resolver esse problema desde a formação da criança na escola, Adriane? Seria isso? Eu iria um pouco mais atrás até que a formação na família, né? Eu penso que as questões de relacionamento no trânsito, elas estão ligadas à formação de valores. Então, a solidariedade, a educação no sentido de dar a vez para o outro, de tolerar erros, etc. Em geral, não é papel da escola, também mas não só. Mas começa em casa, né? Eu penso que sim, eu acho que é de berço, né? Então, muita gente eu vejo falando, só vai resolver se a gente botar o trânsito na escola e tal. Mas eu acho que a questão é mais anterior a que isso, né? No sentido da formação para a cidadania mesmo, da responsabilidade das pessoas estarem no espaço público e terem noção dos seus direitos, dos seus deveres, né, em relação às outras pessoas. Então, isso a gente só aprende realmente desde muito cedo, né, na prática da cidadania no dia a dia. E isso deve continuar na escola, isso deve continuar
nas nossas empresas. A prática da cidadania deve ser completa ao longo da vida da pessoa. E eu acho que isso é a grande questão dos programas de educação de trânsito. Em geral, eles são pontuais, assim, né? É dia do trânsito, então dia 25 de setembro a gente faz o dia sem carro, faz não sei o quê, e acaba e depois não fala mais disso. No dia seguinte já se esqueceu. As pessoas isso. não lembram mais, ou então a gente se sensibiliza com algum acidente muito importante, onde morre muita gente. E as campanhas institucionais dos órgãos públicos, em geral, elas não têm continuidade. E elas não têm avaliação. Mudou o comportamento das pessoas ou não? É preciso ter um enfoque um pouco mais científico nesse trabalho, para que a gente realmente proponha um programa e que a gente consiga perceber se ele foi efetivo ou não, se ele foi eficiente ou não, né? Agora a gente entra numa outra questão aí, você falou em pesquisa, e o Brasil não tem essa cultura de pesquisar. Não, muito pouco. E aí, a gente está, para você pesquisar, para planejar, você tem que saber a origem do problema lá atrás. Sendo esse um nosso problema cultural, como resolver isso? Eu penso que, em geral, há que se ter tá uma meio no mato sem cachorro, né, com a pesquisa nessa área. Eu vejo assim que, às vezes, até se fazem pesquisas, mas pesquisas que não são de grande utilidade, que não evidenciam um fenômeno, não estudam um fenômeno mais importante, né? Às vezes são fenômenos secundários na questão. Então, eu penso que... Por exemplo, o que é um fenômeno secundário? Por exemplo, até isso, né? A partir da onde? Qual é o principal problema do trânsito de Curitiba hoje? Então, vamos definir essa questão e, a partir dessa questão, pesquisar e, né, buscar soluções para esse problema. E esse é um papel das universidades, né, com seus estudos a nível de pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado. A gente tem em Curitiba hoje algumas possibilidades de especialização na área do trânsito, mas ainda com produção de pesquisa muito tímida, muito pequena, e isso precisa ser incentivado. A sua especialização foi feita onde? Eu fiz na PUC, que é o local onde eu coordenava, né? Após... Aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba, isso. E houveram produções de monografias, né? Que já são o início, mas na verdade, assim, quando eu fiz foi em 94, nós somos os pioneiros da pesquisa em trânsito, praticamente no Brasil. Praticamente não existe pesquisa, até hoje mesmo, pesquisas maiores, mais bem desenvolvidas. Algumas teses de doutorado, de mestrado, alguma coisa a gente tem já. O que é muito interessante, já que não havia nada, né? No primeiro bloco você falou que o nosso código de trânsito é muito atual, ele é muito bom, comparado a grandes cidades do mundo todo. Sim. Quer dizer, a ideia que se tem do nosso código é de que ele é muito defasado, então isso não é verdade. Não, ele é muito atual, moderno, é uma das leis mais completas. Esse problema nós não temos. Nós não temos teoricamente, porque o que está escrito é muito bonito, né? A operacionalização disso é outra história, né? Tanto é que nós temos até hoje situações onde o código não é cumprido e muitas vezes pelo próprio órgão público, que deveria ser o primeiro a cumprir. Por exemplo, o código, a resolução 80 do código, que trata da avaliação psicológica, é um exemplo. Está previsto desde 98 que essa avaliação tem que ser individualizada. Ela deve ter uma entrevista, deve ter testes específicos. Esse trabalho deve ser feito através de psicólogos credenciados, né, que é o modelo até em outros estados feito dessa forma, mas que o Detran do Paraná não cumpre. Então, isso já está na lei desde 98. Esse trabalho traria uma melhora muito grande à avaliação psicológica, porque hoje ela é feita coletivamente, com turmas de 20, 25 pessoas. O que contribui para pouca qualidade da avaliação hoje. Então, é uma pena que esse tipo de serviço, que eu considero tão importante, preventivo para quem vai entrar no trânsito, não tenha sido implantado ainda no Paraná. Assim como existem muitas outras definições, muitas outras situações onde hoje não o papel há. do psicólogo dentro do Detran, qual é? É a avaliação no psicotécnico? Pura e simplesmente a avaliação de apenas. primeira habilitação, aquele que está se candidatando a ter carteira, os trabalhos de reabilitação, que são avaliações de acidentados, que foram julgados e determinado uma reavaliação,
a reabilitação de carteira provisória, que é aquele candidato que tirou a carteira, mas que tem 1 ano de validade antes de ter a definitiva, né? A tal da PPD, permissão para dirigir, que durante 1 ano é assim, e se envolveu em situações importantes durante esse primeiro ano. Aí ele tem que passar por todo um processo de reavaliação. E avaliação de instrutores e diretores de autoescola. Então, basicamente, o trabalho do psicólogo hoje é avaliar. Uhum. Tem alguns psicólogos trabalhando com educação, né? Mas aí já de uma forma mais informal, assim, né? Uhum. Durante esses seus 20 anos de trabalho no trânsito, deve ter visto algumas histórias curiosas. Essas, por exemplo, que a gente viu e ouviu no início do programa aí, daquela situação do homem versus a mulher. Uhum. É muito comum mesmo. Mulher não sabe dirigir, a mulher ainda é bacana. muito discriminada no trânsito, né? Tem uma razão histórica, assim, o campo do trânsito sempre foi masculino, foi uma atividade masculina. E não há muito tempo que a mulher entrou nesse espaço, né? Muitas vezes graças à questão do ter que trabalhar fora e aí estar no espaço do trânsito. Mas isso é bastante interessante, por exemplo, na avaliação, mulheres que vão tirar carteira escondida do marido, porque o marido não deixa, não quer. Inclusive tem autoescolas que atendem só mulheres, né? Porque as instrutoras são mulheres. E, em geral, há uma preferência das mulheres por esse tipo de atendimento. E, às vezes, a mulher vai tirar a carteira para provar para o marido que ela não é burra, que ela tem condição de dirigir. Então, isso você ouviu algumas vezes? Sim, muitas vezes nos atendimentos. E, às vezes, acontecia, né, uma situação delicada, que, às vezes, essa pessoa não passava no exame psicológico. E aí, de certa forma... Ela vai até, provavelmente, numa situação de desigualdade já, né? Já vai se sentindo inferior, muito assustada, né? muito nervosa, fazer a avaliação. E, às vezes, é uma pessoa, por exemplo, que é uma dona de casa, que tem toda uma restrição de vida, né? Então, a situação de avaliação é uma coisa muito assustadora. E aí, era um grande problema verificar com essa mulher que, assim, a questão secundária é a carteira, né? Existe uma questão anterior, que é essa relação com esse marido que ela precisava repensar. Então, na verdade, assim, medindo força com o marido. Exatamente. Então, desemboca nessa situação de tirar a carteira outras questões importantes por trás, né? Uhum. Algumas situações, por exemplo, do pai levar o filho excepcional com uma deficiência mental leve para tirar a carteira. Tanto é que o adolescente chegava sempre acompanhado, ele não sabia ir sozinho ao Detran. E o pai achava que essa o filho... é uma situação muito comum? Real e relativamente comum. O pai achava que o filho tinha que continuar a atividade dele, por exemplo, ser caminhoneiro, ser taxista, como ele era. E isso era um grande problema para o psicólogo administrar. Com o pai, né? Com o pai, no fim da história, porque claro que esse rapaz jamais poderia ter a habilitação. E aí, como... E a frustração do pai, como é que é nesse momento? Muitas vezes muito séria, assim, muito importante. Vocês estão discriminando meu filho? E assim, mas por que ele não passa, né? Negando a problemática desse filho de uma forma brutal, né? Então, a gente tratava de alertar, informar, olha, há riscos para ele e para as pessoas que vão estar em volta dele. Ele pode fazer muitas coisas, mas dirigir não é para qualquer pessoa, né? Esse é até um artigo que eu escrevi que deu bastante polêmica, que a gente tem a noção de que dirigir para qualquer um, todo mundo pode. Enquanto que tem pessoas que têm habilidade e outras não têm, né? Às vezes dirigir até não é para todo mundo. Não é. Assim como pular de paraquedas não é para todo mundo, existem pessoas que vão ter mais habilidade e outras que não têm habilidade para dirigir. Eu mesmo posso citar algumas amigas minhas que eu acho que não deviam dirigir, mas que acham que é um direito, que Como é que você detecta isso? Como é que você bate o olho no motorista e diz esse cidadão não pode dirigir? Não deve ser dessa forma, nós temos que ter critérios científicos para isso, né? Quem que não pode dirigir? A princípio, a gente poderia pensar numa pessoa que tivesse problema de atenção, uma pessoa que tivesse um nível de agressividade muito alto, a ponto dela não conseguir controlar no trânsito. Mas uma grande questão é que nós não temos o perfil do bom motorista, que seria assim, um perfil psicológico. Tem uma referência, né? Aquele motorista que não se acidenta, ou que tem um sucesso na sua carreira de motorista. A gente teria que pegar essas pessoas, pesquisar suas características,
para daí comparar com aquelas que estão pretendendo ser e verificar se eles têm ou não essas características, né? Mas, infelizmente, hoje ainda nós não temos essa pesquisa que é básica, né? Até para basear o trabalho do psicólogo. Então, existem alguns casos que são mais evidentes, uma deficiência mental, um rebaixamento, um problema nesse sentido, mas especificamente o que diferencia um bom do mau motorista a gente ainda não tem essa E é possível definição. mesmo detectar o tamanho da encrenca pelo tamanho do carro do cidadão? O cara que, como vimos aí no início do programa, na matéria. A gente pode ver que a escolha do carro nunca é acidental. O perfil né? é muito próximo. As pessoas escolhem de acordo com os seus valores, com as suas impotências, né? Então, muitas vezes, uma pessoa que tem grandes sentimentos de impotência, ele vai escolher um carro muito potente. Um carro que tem lá não sei quantas cilindradas, muito grande, e vai usar esse carro para oprimir as pessoas no trânsito, né? A gente pode pensar... Esse comportamento é muito comum? Muito comum. Até você pode pensar que tem uma hierarquia de pressão no trânsito, né? O caminhão oprime o carro, que oprime a moto, que oprime, né? E, na verdade, o que o código até mesmo reza é que há que ter uma hierarquia de cuidado. O motorista do caminhão ele é responsável pelo carro, pela moto, e, em última instância, pelo pedestre. O carro é responsável pela moto, bicicleta, e assim vai, né? Enquanto que na prática o que a gente vê é a hierarquia da opressão, né? Eu toco o carro em cima de você. Toco o carro em cima e vou te assustar o quanto eu puder. Né? Esse problema mais recente que a gente tem aí, de alguns anos para cá, do carrinheiro dividindo o espaço com o automóvel na rua. É um problema que a gente vai ter que saber lidar, né? Porque sem dúvida. O cidadão está ali sobrevivendo, ganhando o pão dele, e você está ali transitando também, às vezes, muitas vezes, ganhando o seu pão também. Mas é um espaço difícil de se dividir ali, né? Sem dúvida. E a gente pode pensar que o trânsito é o espaço mais democrático que existe, né? Porque do lado daquele carrinheiro está o dono de um carro importado, irritado por estar sendo tolhido na sua intenção por um carrinheiro. Então, o trânsito é o campo da democracia, na verdade. É o campo onde as pessoas diferentes deveriam se respeitar e conviver em harmonia. Infelizmente, não é o que acontece. O que interessa é o desejo individual, é isso que eu quero e pronto, né? Mas o trânsito é o campo da frequência das pessoas diferentes, com tempos diferentes, com ritmos diferentes. É o idoso que sai só para dar uma voltinha, com maior tranquilidade, ele dirige muito devagar, e ao mesmo tempo é aquele empresário que quer chegar rápido no seu trabalho. Então, essa conciliação de tempos e de interesses, ela só acontece a partir do respeito mútuo, né? E, infelizmente, acho que a gente está longe disso ainda, né? E já que a gente está longe disso, para encerrar o programa, no primeiro momento, agora, para tentar suavizar esse problema, o que a gente deve fazer? Eu acho que É você ter a compreensão, justamente, de que você é o empresário que está dividindo o espaço com o senhor idoso que saiu para passear, se ter paciência e respeitar o espaço dele. Seria isso? Tem coisas bem básicas assim que eu acho que as pessoas podiam fazer. A primeira delas é respeitar as faixas, né? Eu acho que se você quer andar devagar, você deve andar à direita. Essa é a primeira questão, assim, muito básica. A outra questão é assim, programe seu tempo de trânsito. Você sabe que vai perder pelo menos meia hora para chegar no local onde você pretende. Então, você vai sair meia hora mais cedo. Nem sempre essa urgência ela é justificável, né? Esse sentimento de urgência é meio que social hoje. Todo mundo tem urgência de tudo, né? Então, assim, será que você realmente não pode ir um pouco mais devagar, né? Tolerando as pessoas que estão num outro ritmo? E sempre pensar assim, que trânsito é um bem social de todos. E que a tarefa de todo mundo é que todo mundo chegue no lugar que pretende na maior segurança. Então, ter esse sentimento que nada mais é do que uma visão da cidadania mesmo, uma preocupação com todos e não só com os teus desejos, né? E se você não consegue fazer isso, não dirija, né? Eu acho que essa é sempre você uma não possibilidade. É apto a dirigir. Avalie se você realmente precisa ter um carro, se você realmente precisa estar no trânsito. Não Às tá vezes você pode... em risco aí a tua vida e a dos outros. Você pode reorganizar a sua vida, morar perto do trabalho, alguma coisa, para facilitá-la, né? Não ter que ficar dirigindo o tempo todo. E se você vai na padaria, 3 quadras da sua casa, vá a pé, né? Então,
Então, tentar estudar isso, analisar se realmente é necessário você estar sempre dentro de um carro. Tá ok, Adriane, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. O Saiba Mais volta com uma nova edição na semana que vem. A gente se vê por aqui.